Boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Espanha, Portugal. Como vocês estão? Sempre começa a live ajeitando. Ajeitando os pelos rebeldos. Quem tá aí pra conversar comigo? Quem vem nessa... que dia é hoje? 7 de agosto. Oi, Vini. Como você está? Pega esse aviãozinho aqui, ó, Vini, e vai mandando para as pessoas que você conhece brasileiras para falar sobre as 7 etapas da transformação. Eu estou aqui para apresentar quais são os passos que nós temos que dar para transformar as nossas vidas. Muito bom. Eu vou enviar aqui a live para mais algumas pessoas. Vocês me dão uns minutinhos, eu não consigo ver vocês agora. Chamando o pessoal para live. Venham todos, chamem mais pessoas. Venham aprender. Como está aí, gente? Como vocês estão? Venham conversar comigo. É muita gente, né? Vou mandar algumas aí. Muito bem, deixa eu checar o celular, tá silencioso. Muito bem, mais uma live nesse Instagram. O Instagram tem demorado mais tempo pra entregar as minhas lives, eu percebo. E aí, pra eu não ficar atrasando o conteúdo, eu vou começar. E o pessoal assiste depois gravado, né? Essa é a live 37, gente, de uma série de 51 lives. Eu comecei a fazer lives toda segunda-feira em novembro de 2022, do ano passado. E eu estou na live 37. Eu já falei de 36 assuntos aqui, não repito o assunto. Hoje eu vou falar sobre as 7 etapas da transformação. E faltam apenas 14 lives, 3 meses, para acabar essa série de lives, tá? Então a proposta é, se você estiver aqui durante as 51 lives, ouvindo todo esse conteúdo gratuito e colocar em prática, mais importante do que ouvir, colocar em prática, você vai conseguir transformar a sua vida também, de maneira positiva. Tá dando erro aqui, né? Eu tô vendo que o pessoal tá entrando e tá caindo a live. É assim, né, gente? Vamos lá contar com pensamento positivo. E o que vocês podem esperar das lives, sempre venham, sempre guarde esse momento pra vocês. Quando eu termino a live, eu deixo ela gravada aqui no perfil, envie para outras pessoas. Vamos disseminar o conhecimento, a transformação na vida das pessoas. Sempre lives de desenvolvimento pessoal, cura emocional, e que vão te ajudar a ir para o próximo nível na sua vida. Hoje, falando sobre transformação, eu quero compartilhar uma poesia, um poema. Acho que é um poema. Agora eu tô na dúvida se é um poema ou poesia. Poesia rima, né? Acho que é um poema. Bem curto, mas muito claro no que ele ensina. E esse poema já descreve toda a nossa vida, tá bom? Chama-se Autobiografia em 5 capítulos. É um poema curto, breve, de 5 partes, 5 estrofes, 5 estrofes, 5 blocos, simples e bem fácil de entender. Esse poema, ele é citado no livro tibetano, que se chama Do Viver e do Morrer, do Sogyal Rinpoche. Não vou saber os nomes, né? Não sei como pronuncia. Deve ser Sogyal Rinpoche. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdida. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar uma saída daquele buraco, né? Capítulo 1. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo que não tô vendo. Caio mais uma vez. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar.
mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair de lá. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. E eu vejo que ele está ali. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Os meus olhos se abrem. Eu sei onde eu estou. No buraco. É minha responsabilidade. Eu saio imediatamente. 5. É o último capítulo. 5. Capítulo 5. Eu li errado aqui o capítulo 3. Era o capítulo 3, agora o capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco na calçada. Dou a volta no buraco. Estão entendendo? A rua é a mesma, o buraco é o mesmo e eu continuo andando pelos mesmos caminhos. No capítulo 4, eu dou a volta no buraco. Já não caí mais. Capítulo 5, que é o último que encerra a história. Ando por outra rua. Entenderam aonde está o aprendizado? Isso fala muito. Até no capítulo 3 fala que é um hábito. Resumidamente, esse poema simples e falando de um buraco na calçada, que todos nós sabemos exatamente o que é um buraco na calçada, mostra quanto nós somos resistentes à mudança e o quanto nos custa tomar consciência das nossas escolhas, das nossas más escolhas, porque a gente sofre pelo nosso pensamento. É pelo nosso pensamento. Não importa o quão ruim a vida foi com você, o quão ruim foi alguém fez algo com você. Mas concorda comigo que outras pessoas passaram pela mesma situação que você, ou piores, e não reagiram da mesma maneira? Então, essa é a analogia nesse poema que é maravilhoso. Autobiografia em 5 capítulos. Quando a gente cai no buraco, a gente fala assim, não é culpa minha. Quer ver uma coisa? A gente costuma falar muito isso, as mulheres, quando erra nos relacionamentos. É o outro que não presta. Não é culpa minha. Nunca culpa, não é culpa minha. Eu, Monique, que também já dei errado nos relacionamentos. Não é culpa minha. Até 2 anos atrás não era culpa minha. Não era. Eu sou uma boa pessoa, eu sou honesta, eu sou fiel. Não é culpa minha. Mas aí, minha gente, esses 5 capítulos não são 5 minutos, não são 5 dias, não são nem 5 anos. Podem ser 5 décadas. Quanto tempo vai demorar pra gente enxergar o padrão de comportamento e deixá-lo? No capítulo 4, no capítulo 1 você cai, tá com raiva, que não é problema, que não é culpa sua. No 2 você não acredito que eu caí de novo. No 3, ai, já sei, eu caí, agora eu entendi. Eu tô sempre vindo no mesmo buraco. Só que no 4 você ainda vai na mesma rua. Aí você dá a volta, ok, você não caiu, mas você tá indo no mesmo lugar, ou seja, a sua mente continua a mesma. E a gente tá falando hoje sobre as 7 etapas da transformação. Antes de eu falar quais são as 7, eu quero deixar bem claro os padrões da nossa mente, de como nós julgamos a vida. Só no último capítulo desse poema é que todos os dias começa ali, ando pela mesma rua, sempre, ando pela mesma rua. Agora no capítulo 5, ando por outra rua. Agora eu posso ter um resultado diferente porque eu tomei a atitude de largar um hábito. Então, quando os relacionamentos não dão certo, a culpa não é do outro. Não é só do outro. A culpa também é sua, que permitiu o outro
de fazer com você o que ele fez, ou de estar na sua vida. Relacionamento é escolha. Todos nós escolhemos. Há 50 anos atrás, as pessoas não escolhiam. Elas eram dadas em casamento, né? Elas não podiam escolher, não existia opção, né? A mulher não tinha voz. Era totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Hoje existe uma opção. Hoje existe terapia para quem quiser salvar o relacionamento. Existem possibilidades. Existe muita informação. Existe muita fonte, né? Maneiras diferentes, terapias diferentes, métodos diferentes. Mas quando a gente entende aonde nós temos falhado, a gente tem que mudar o curso da nossa vida. E aí eu quero deixar para vocês que a transformação, ela apenas começa no aprendizado. Mas ela realmente acontece de fato quando você torna isso em ação e comportamento. E é por isso que eu sempre digo no começo das lives assim: se você vier para 51 lives e praticar aquilo que você ouve aqui, a sua vida será transformada. Isso é fato. Isso é fato. Porque é muito conteúdo. Eu já falei de tanta coisa. Eu já falei de perdão. Eu já falei de prosperidade. Eu já falei de procrastinação. Eu já falei de crenças limitantes, crenças fortalecedoras. Eu nem vou lembrar tudo que eu falei aqui. Rejeição, abandono, depressão, ansiedade, luto. Foram 6 assuntos, com o de hoje 37. Então, a transformação apenas começa, uma faísquinha ali, ó, no aprendizado. Nossa, aprendi uma coisa nova hoje, esse poema. Nossa, que poema profundo. Curto e grosso, como dizem, né? Curto e grosso. É o começo do aprendizado, mas o aprendizado só se solidifica quando você transforma isso em ação. O que você percebe hoje ao ouvir essa live, que você tem feito as mesmas coisas? É com seu filho? É no trabalho? É com as amizades? Sempre o mesmo tipo de pessoa ao seu redor? Você está atraindo essas pessoas. E atrair, para algumas pessoas que acreditam na física quântica, na lei da atração, acreditam em energia, vai falar que é a energia que você vibra, você atrai. Mas também podemos dizer que é o que você fala, o seu comportamento. O que você fala e o que você deixa de falar. Porque se você deixar bem claro os seus limites, a pessoa não vai invadir a sua vida para se tornar o seu amigo, entende? Então, se você sabe que aquele tipo de pessoa não te acrescenta, você nem vai dar lado, você não vai dar oportunidade, você não vai ser tão complacente com tudo e com todos, né? Então faz sentido, né? Faz sentido que o aprendizado mesmo, ele só vem quando a gente coloca em prática. Porque até tem uma frase que eu sempre falo: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Qual a diferença de você saber algo muito importante se você não faz? Então você não sabe na verdade. Só ouviu falar, porque você não sabe na essência, você não experimentou aquela situação, aquele conhecimento, você não executa. Então você não sabe mesmo de verdade, né? Tomar um negócio gelado que tá calor. Oi, sejam todos bem-vindos aqui. A tia Glória tá aí, né? Oi, Inês, saudade de você, viu, Inês? Eita, Inês, passar o laço no você. Quanto tempo que eu não te vejo, Inês. Olha, agora eu vou dar pra vocês as 7 etapas da transformação. Então a gente tá vivendo uma vida que a gente não é feliz, mas a gente continua repetindo maneiras de viver, repetindo amizades, repetindo relacionamentos, e não vai dar certo. Se você não mudar, não vai dar certo. Qual é a primeira, então? A primeira etapa é a conscientização. Tomar consciência, gerar desconforto. Você começa a perceber. Quando eu conto a história da minha vida, de ter me tornado terapeuta, eu sempre falo, aos 40 anos, eu comecei a perceber que algo errado não estava certo. Eu sempre uso essa frase. Não faz sentido você sofrer. Eu nunca acreditei
que fizesse sentido você sofrer a vida inteira. Então eu fui procurar as respostas e que bom que eu encontrei. A primeira etapa de uma transformação é a conscientização. É quando você sabe que as suas atitudes não estão trazendo bons resultados. Eu já percebi que eu não falo não. Eu falo sim pra todo mundo. Quem fala sim pra todo mundo, fala não pra si mesmo. Já ouviram falar isso? Isso é um padrão muito comum de muitas mulheres. Fala sim pra todo mundo. Se você fala sim pra todo mundo, você tá sempre vivendo a vida dos outros. Você tá sempre fazendo para o outro. Então você tá dizendo não pra você o tempo todo. Em que momento você esqueceu o seu valor? Pra deixar de cuidar de si. Seria o mesmo que você parar de tomar banho. Às vezes a gente não percebe, né? Que cuidar da nossa mente, das nossas emoções é tão importante quanto tomar banho. Porque se a gente parar de tomar banho, o que vai acontecer? Vai ficar desagradável, né? Pra nós e pra quem tiver ao nosso redor. A mesma coisa é na questão emocional. A gente vai segurando até um tempo. Depois o que acontece? O surto. A gente vai surtar, ou vai ter ansiedade, que hoje em dia todo mundo tem ansiedade. Eu já fiz a live sobre ansiedade. Todo mundo tem, né? O problema está quando a gente não consegue controlar os nossos níveis de ansiedade. E aí ela nos controla. Mas você pode então ficar com uma ansiedade fora do controle, ou você pode ter depressão. Porque você guardou pra si, escondeu, não quis lidar com a situação ou com a dor, guardou a dor pra você mesmo. Muita gente tem dificuldade de falar da dor, que quer estar bem, que quer estar forte. Não precisa. Onde está escrito isso? Aonde? Qual foi a escola que você passou que estava escrito que nós temos que ser fortes o tempo todo? São coisas que a gente cria dentro de nós, pensamentos equivocados. Então, o primeiro, ou alguém falou e a gente acreditou, né? O primeiro passo, a primeira etapa da transformação é a conscientização. Então, assim, eu percebi que eu devo estar falhando em uma área aí da minha vida. Aí, o que eu faço depois? Lembra lá do andar na rua com buraco? Aí eu começo a perguntar a origem. Tá. Então, até hoje, olha só, vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa que eu conheci, que eu tô atendendo ela, e ela já tem 67 anos. E ela fala assim, eu não quis falar, né, porque eu não quis preocupar. Então ela tem uma depressão, né, diagnosticada, e um nível de ansiedade muito forte, porque ela tem medo de falar o que ela pensa pra qualquer pessoa. Eu fiquei triste porque não me chamaram pra ir na casa lá de alguém, dos filhos. E eu fiquei triste, mas eu não podia falar pra não preocupar eles. Aí eu começo a me perguntar. A primeira coisa é a conscientização. Eu tô ficando doente porque eu tô segurando tudo que eu tenho pra falar. A segunda, descoberta de origem. Então por que pra mim é tão difícil falar? É uma coisa tão simples. Eu queria que você me chamasse pra ir na sua casa. É simples. Posso ir na sua casa hoje? É simples. Então, primeiro você descobre o padrão. Depois, você vai procurar a origem. Tudo tem uma origem, gente. Lembre-se que todos nós nascemos zerados. Zerados. Alguma herança neurológica da nossa mãe, porque nós fomos gerados dentro de um ventre e não existia nada, e o nosso cérebro se formou ali dentro. Então, veio com algumas consequências, mas a maior parte dos nossos problemas se criou na nossa infância. Quando a gente não sabia, e de fato nenhuma criança sabe lidar com as emoções, né? A segunda você vai descobrir a origem, você vai começar a procurar. Por quê, né? Quando foi a primeira vez que eu senti com medo de falar, ou por que eu sempre seguro, tenho medo de decepcionar as pessoas. Terceiro, responsabilização.
Aí você entende, nossa, porque foi lá uma vez que a minha avó gritou comigo, eu me senti tão envergonhada, e aí eu me travei. Aí você pega a sua responsabilidade de mudar isso. Muitas pessoas não vão mudar. Muitas pessoas, sabe o que elas vão fazer? A culpa é da minha avó que me chamou a atenção em público e me fez ficar com esse trauma. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem esse tipo de acusação? Não importa, gente. Não importa o que façam contra nós. Realmente, não importa. Não importa, nós temos o poder de controlar a nossa mente. E esvaziar as emoções aí, ó. Ressignificar é o que a gente faz aqui, né? Nas sessões de terapia. Dar um novo significado. Ah, porque a sua avó, minha avó era bruta, minha avó era isso, minha avó era aquilo. Tá, mas então, como que era a mãe da sua avó? E a gente vai, né? Se ela era assim, por que será, né? Será que é porque ela teve uma vida boa? E ainda assim era ruim? E aí a gente vai procurando amenizar, tirar aquela dor emocional que ficou. E o número 3 é muito importante. Se você não passar da fase 3, você não muda a sua vida. Você não muda. Que é a responsabilização. O que fizeram, doeu pra caramba. Ah, eu tive num relacionamento de 20 anos. Não importa. Já não tá mais. Dali pra frente é você. O dia que você descobriu que ele é tóxico, que é um relacionamento tóxico, que você tava ficando doente, que você tava tendo depressão, que você tava sendo menosprezada ou traída million times, houve a consciência, o primeiro item, consciência. Aí descobriu a origem, porque eu sempre perdoo. Se sempre perdoa, a pessoa vai abusar da sua boa vontade. É um padrão. Porque eu sempre perdoo? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu já atendo mulheres que têm pavor de ficar sozinha. Tem medo de envelhecer e ficar sozinha. E aí elas vão entrando em relacionamentos. E aí as respostas vêm, sabe, gente? As respostas sempre vêm. Mas aqui nós somos 7, né? 7 etapas. Mas a terceira aqui, ó, é tipo curva do rio, sabe? É difícil pra passar, porque é a autorresponsabilidade. Aí eu decido, eu já sei qual é o problema, eu já sei quais as origens, e agora? Eu vou continuar colocando a culpa em todo mundo, ou eu vou mudar? Ou eu vou aceitar a mudança? Eu vou provocar a mudança na minha vida? Essa é a chave. O ponto 3 é o chave, a responsabilização. Colocar a culpa nos outros não resolve nada o seu problema. Eu posso até arriscar dizer que só piora. Só piora porque em alguns casos você tá esperando, você tá numa longa espera para aquela pessoa se redimir com você. Ou para aquela pessoa pelo menos dizer que se arrepende do que fez com você. Se você sofreu maus tratos, se você sofreu abuso sexual. Você tá esperando que aquela pessoa se redima com você, que aquela pessoa se arrependa do mal que ela fez. E aí você não sai da terceira etapa. Você não vai transformar a sua vida. O quarto passo é a exposição. Aí você traz à tona quais são os padrões, né? O que eu penso, como que eu ajo, que me fazem, o que eu penso na origem, qual é a emoção que gera, que me faz agir dessa maneira. Olha um exemplo. A pessoa que não fala não pra ninguém, que não consegue falar não, seguramente ela teve uma rejeição, uma ferida de rejeição na infância. Ou ela foi criada por avós, ou ela foi adotada, ou o pai foi embora. Ela está buscando o amor de alguém que ela não teve. E aí ela decide dizer sim pra todo mundo, porque quanto mais as pessoas falarem dela, elogiarem ela, ou enfim, quiserem ela por perto, ela vai se sentir amada. E aí o quarto é você se expor. É você falar pra si mesmo. Falar para os outros. Falar numa terapia. O que tá dentro. Porque a terapia ela só resolve, gente, se você quiser resolver, né? Porque o terapeuta não tem como entrar na sua mente. Não tem.
Por isso que existem pessoas fazendo terapia há anos e não estão transformando suas vidas. Porque é a fase 3, é a responsabilização. É você disposto a mudar. E aí a 4 é a exposição. Eu reconheço que eu sou dependente emocional. Eu reconheço que eu sou carente. Olha, que difícil você falar que você é carente. Eu reconheço que eu só tive relacionamentos ruins porque eu sou carente. Eu reconheço que eu tenho pânico de ficar sozinha. É difícil. É difícil. Mas é possível. O bonito, né? Que aqui nas lives eu sempre trago o veneno e o antídoto, né? Então eu falo o problema, mas eu trago a solução. Porque é real, gente. É vida real. Se você decidir dar o próximo passo, você vai transformar a sua vida. O 5º é a intenção. A intenção. Agora, diante disso, lembra do buraco? Você caiu 3 vezes no buraco. Você caiu 3 vezes. Na 4ª vez, você resolveu dar uma volta. Já não caiu no buraco. Então, o 5º é a intenção. Agora que você já sabe de tudo isso que está passando na sua vida, que você já entendeu os padrões, você já entendeu o que você, por que você faz o que você faz, o que você vai fazer agora? Olha como é difícil. Quem nunca diz não? Imagina começar a dizer. Eu acho que passa até mal. Eu acho que a pessoa passa até... Sentir culpa. Eu não era uma pessoa de não dizer não pra ninguém. Mas eu sempre fui muito prestativa. Então as pessoas vinham pedir informações ou pedir favores pra mim. E aí quando eu comecei essa minha caminhada do autoconhecimento, e além do mais, eu decidi mudar a minha vida em 5 anos, e foi em 2021, então esse é o 22, 23, esse é o 2º ano, eu tô numa caminhada de mudar a minha vida em 5 anos. Aí a gente tem que ser radical, porque 5 anos passam, já estamos quase no 2º já. E aí eu tive que deixar algumas amizades pra trás, ou não responder, por exemplo, quando o WhatsApp toca, deixa eu logo ver quem é, porque, olha, quando alguém me pedia um favor, eu dava prioridade pra resolver, pra responder aquela pessoa ou pra fazer aquele favor pra aquela pessoa. E eu parava de fazer o que eu estava fazendo. Isso era um padrão que eu tinha. E aí, o número 5, que é a intenção, é você decidir. Eu quero mudar minha vida em 5 anos. Se eu continuar apagando o fogo de todo mundo, eu vou fazer o quê? Eu vou me distrair com a vida de todo mundo. E não vou resolver a minha. Isso é um ótimo sabotador para alguém que tá fugindo da responsabilidade, que é o 3, lembra? Da responsabilidade. E tem várias pessoas que eu já atendi com esse padrão. Cria desculpas, cria compromissos, e aí vai se envolvendo com as pessoas. É mais fácil você ajudar o outro do que você se ajudar. Você tem pelo menos uma desculpa, que não deu tempo, que aconteceu tal coisa, alguém precisou da sua ajuda. Mas, enfim, a 5ª etapa é a intenção, tá? O que você vai fazer com tudo isso que você descobriu agora? Qual é o caminho que você vai pegar? Lembra que no item 4, continuou no mesmo caminho, mas pelo menos não caiu no buraco. O sexto passo para a transformação é a ação. Colocar em prática e gerar um novo comportamento. Aí é onde vem o 5, que você decidiu. Primeiro você passou em volta do buraco, mas você continua no mesmo caminho. Você pode dar uma sem querer cair de novo, né? E aí você tem que criar um novo comportamento totalmente diferente. Então, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, vai ser muito difícil para ela dizer não a primeira vez. A primeira, eu acho que até a 100ª vez. Porque algumas vezes eu ficava assim, eu me sentia culpada. Eu falava assim, poxa, eu podia ajudar essa pessoa, né? Mas eu preciso me ajudar primeiro. Entende? Aí eu entendi que cuidar primeiro de mim não é egoísmo. Sempre achei que era egoísmo olhar pra mim primeiro. E aí eu entendi que não é egoísmo. É necessidade. É necessidade. Então, eu sentia um pouco de culpa, né? Mas eu não deixava a pessoa no limbo, né? Eu mandava uma informação ali pra ela, eu demorava, não dava prioridade. Eu falava assim, eu posso resolver, mas só se for daqui uma semana. Ou então eu falava assim, então fala com tal pessoa. Eu não deixava a pessoa sem resposta, mas
já não na mesma frequência que antes. Grupos de Facebook, gente, eu vivia respondendo lá, as pessoas perguntavam, tal coisa, eu ia lá, tá. Daqui 3 dias, outra pessoa perguntava a mesma coisa, eu ia lá e tá. E o que eu tava ali? Eu tava ajudando o outro? Tava, mas tava consumindo meu tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho muito. Não sei se vocês aí têm, né? O tempo tá escasso, os dias estão passando. Eu falo que o relógio dos Estados Unidos roda mais rápido. Porque no Brasil eu trabalhava das 8 às 6, tinha um tempão, eu chegava em casa pra fazer nada, assistia um monte de coisa. E, nossa, parece que ia no trabalho, que a hora não passava. Aqui, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, o dia passa, a noite passa, o dia passa, a noite passa. Eu falo que aqui o relógio passa mais rápido. Gente, sinceramente. Não sei se é porque eu sou autônoma, então eu tô sempre assim, eu falo com um, faço uma coisa, falo outro, faz não sei o que. Você tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí o tempo voa. E no Brasil eu trabalhava em escritório, e sentada, e dava até sono. Dava até sono, né? Porque era ali, 8 horas por dia, né? 8h40, mais ou menos, que eu não trabalhava sábado. Era isso a minha vida, Eu não preciso nem pensar, eu fazia meu trabalho de forma automática. Eu gosto. Sou contadora, né? Pra quem não sabe, sou contadora formada. Eu amo minha profissão. Mas era isso, gente. Era tão fácil que eu fazia cantando, de verdade. Eu decorava, eu sabia os códigos que eu tinha que digitar. E às vezes quando eu sempre procurava maneiras de agilizar meu trabalho. Aí eu pegava um caderninho e eu escrevia os códigos mais usados. Aí quando eu ia fazer a contabilidade de uma empresa, eu colocava o caderninho assim na minha frente. Aí eu tava ali, água 16,82, tananã. Aí fazia os outros que eu já sabia de cor, né? Salário é 20,51. 20,51 salário. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso. Hoje, eu não tenho tanto tempo assim. Então, eu tenho que priorizar. Não é ser egoísta. É ter foco. Os 5, a intenção. Onde eu vou chegar? Eu decidi que eu vou mudar a minha vida em 5 anos. Quem tá aqui me siga por 5 anos pelo menos, tá? Pra depois você me dizer. Eu decidi mudar a minha vida em 5 anos. Então, o número 6 é ação, tá? Conhecimento sem ação, não há transformação. O 7, que é o último passo, é a integração. Aí, você já agiu, você já começou a dizer não. É incrível, gente. Eu já não fico olhando o Facebook. Eu andava lá no grupo, brasileiros na Califórnia, brasileiros em Los Angeles, brasileiros... Lá em Massachusetts era grupo de WhatsApp, pessoas de limpeza. E eu ajudava. Eu ajudava a pessoa a arrumar lugar pra morar, eu ajudava a pessoa a arrumar emprego, eu ajudava... lugar pra morar, emprego... Doações, tem muita doação também, né? Quem chega pede doação, né? De coisas pra casa e tudo mais, roupas. Tava ali, lá em Massachusetts era assim, mais social, né? Ações sociais. Aqui na Califórnia era outra coisa. Seguro de carro. Como faz pra trazer um carro de um estado pro outro? Qual a melhor cidade mais barato pra morar? Qual é não sei o que pra fazer isso? Eu tava lá, No meu tempo livre, eu olhava lá, eu entrava no grupo e ia respondendo os posts lá. Eu gosto de ajudar o próximo, só que aí virou uma ação. Eu percebi a minha intenção, quero mudar a minha vida em 5 anos, não tenho tempo pra todo mundo, eu preciso me priorizar. Então agora eu ajudo como? Através das lives, gente. Na live, quem assistir vai ter todo o conhecimento aí, pode assistir agora, pode assistir mais tarde, pode assistir daqui 10 anos, essa live vai estar aqui. Eu encontrei uma outra maneira de ajudar as pessoas. E aí, como eu já não estava tão disponível, a pessoa me mandava inbox, aí eu pegava o WhatsApp dela, eu ensinava ela, gente, eu pegava na mão. Só que aí, daqui uma semana, vinha outra pessoa. Começava do zero de novo. Isso consumia o meu tempo. E aí, o número 7 é a integração. Virar um novo hábito, uma nova rotina. Hoje em dia, as pessoas não ficam. Uma vez ou outra, alguém vai me perguntar alguma coisa, porque a pessoa já tem uma certa amizade comigo, mas desconhecidos não. Porque eu não tô mais lá, colocando lá nos comentários do Facebook. Quando você comenta, a pessoa vai te chamar inbox, e você vai mandando mensagem, respondendo, e daí, às vezes não é suficiente, aí tem que mandar pro WhatsApp pra você explicar por áudio.
Entenderam? Então, o 7 é a consolidação do hábito. Aí você mudou o comportamento, mudou. Mas tem um passo, a gente não consegue mudar da noite pro dia. Não consegue. Tem um passo. A gente tem que ser muito autocrítico. Tem que se analisar muito. Analisar as nossas intenções, os nossos pensamentos. Porque senão a gente vai ficar no automático. Fazendo sempre, senão não há mudança. Porque a nossa mente já está acostumada. Igual dirigir. Eu dirijo conversando numa ligação. Eu dirijo ouvindo uma música. Eu dirijo fazendo o quê? Comendo. Já teve momentos daqui nos Estados Unidos, a correria do dia a dia, tá com fome, para num lanche aí e compra. Já dirigi várias vezes comendo. Dirijo com uma mão. A maioria dos carros aqui é câmbio automático, né? Então você não precisa ficar trocando marcha. Então você meio que sobra uma mão, né? Aí você vai comendo. Dirijo comendo. Então eu não preciso pensar. Por quê? Porque virou um hábito. Eu já conheço a rota da minha casa. E ainda que eu não conheça, eu tenho GPS. É só eu ficar olhando ali, ó. Eu tô dirigindo, mas a minha mente tá em outra coisa. Virou um hábito, virou automático. Mas e pra você mudar? Transformar a sua vida, você precisa mudar seus hábitos. Não tem outra maneira. E aí eu quero deixar umas indicações de livros. Hoje eu não falei, a Nora tava aqui. Hoje eu não falei oi pra ninguém. Deixa eu ver quem entrou aqui, ó. A tia Glória chegou atrasada, mas que bom que a senhora sempre vem. A Inês. O primo Marcos passou por aqui, a Maria... deixa eu ver aqui, gente. O Vini, a Inês, a Elis, o Marcos, a tia Glória, a Ruth maravilhosa, a Maria Gonçalves, a Regina. Bem-vinda, Regina. Aí, agora eu sei, tia Glória, a Regina. Agora a senhora deu meu número pra ela, né? Falei oi pra ela já, Regina. A Nora, Regina, a Ana Santos. Oi, Nora, você tá aí? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Depois não esquece de mandar essa live aqui pra um monte de gente, olha só. Vou deixar 3 dicas de livros aqui, gente. Tem pessoas que amam ler, né? Então, aproveitem essa dica e executem o que esses livros ensinam. Pra você transformar a sua vida, tá? Poder do hábito. Por que fazemos o que fazemos na nossa vida e nos negócios? Esse livro, gente, é do Charles Duhigg. E ele tem 49 anos, ele é jovem, quase a minha idade. Eu gosto sempre, quando eu trago livros aqui, eu gosto de falar um pouco do contexto do livro e do autor. Eu quero saber quem essa pessoa é. Um psiquiatra? É um palestrante? Quem que é esse? Com base no que ele ensina, né? O poder do hábito. Aí você vai me perguntar, e eu? Com base em que eu ensino? Na minha experiência de vida. Na minha experiência de vida. E nas formações que eu fiz, né? Então, as formações que eu fiz me ensinaram a lidar com as minhas emoções e transformar a minha mente e o meu comportamento. E aí, eu repasso aquilo que eu aprendi e vivenciei. Então, o poder do hábito. Esse autor tem 49 anos e ele é um repórter aqui dos Estados Unidos e ele ganhou um prêmio que chama Pulitzer. Ele trabalha no jornal New York Times e ele é graduado pela Universidade de Yale e Harvard Business School. Esse livro, O Poder do Hábito, ele te ajuda a vencer as crenças e trazer uma nova perspectiva para suas escolhas. Esse livro é popular em todo o mundo. E ele usa neurociência também para explicar como que os hábitos surgem nas nossas vidas. E qual o poder que os hábitos têm nas nossas decisões. Muito bom, muito bom. O poder do hábito. Eu esqueci de marcar aqui quantas páginas tem o poder do hábito. Deve ter umas 300 páginas, não é um livro pequeno. Segundo livro que eu quero indicar, O Milagre da Manhã. O segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Então, esse O Milagre da Manhã, ele é mais voltado... Ele é um livro mais curto, ele tem 194 páginas. E ele é mais voltado, assim, para como começar o seu dia. Começar o seu dia de forma produtiva e positiva. Ele usa mais a meditação, respiração, silêncio,
estar em silêncio para algumas pessoas é muito difícil. Estar em silêncio. Porque já acorda, já com aquela correria, aquele estresse da manhã e não sei o quê. Enfim, talvez pelas mudanças tecnológicas, provavelmente, tá todo mundo no acelerado, não é, gente? Quem aqui não coloca acelerador no áudio de WhatsApp, acelerador no YouTube? A gente coloca porque a gente quer ouvir mais rápido para terminar mais rápido, para ter tempo para fazer outra coisa. Então, o Milagre da Manhã, ele vai te ensinar a ter uma rotina pelas manhãs que determina o seu dia. Quem escreveu o Milagre da Manhã? O palestrante Hal Elrod. Esse palestrante, ele passou por uma fase complicada na sua vida depois que um motorista bêbado atropelou ele. Ele quebrou 11 ossos e ele teve danos permanentes no seu cérebro. Olha que incrível. Os médicos disseram que ele jamais andaria. Mas Elrod decidiu que não era uma vítima das circunstâncias. Lembra do terceiro? Ai, Deus. Da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Ah, gente, ó, quebrar 11 ossos por causa de uma pessoa alcoolizada, ele podia ficar ali na cadeirinha do ranço dele, né? Mas ele decidiu que não era vítima das circunstâncias e passou a fazer mais por si mesmo. Hoje, ele é maratonista, para quem não ia andar, viu? E palestra no mundo todo. Depois de criar um método simples de produtividade e desenvolvimento pessoal, que ele relata no livro. Então, esse livro foi publicado no Brasil e tem 194 páginas. Eu gosto de livros assim. Eu já citei aqui na live da autoconfiança a Amy Cuddy, que ela escreveu o livro O Poder da Presença. Se você ouvir o nome Poder da Presença, não chama a sua atenção. Mas ao ouvir lá, vai pesquisar do que se trata. De uma pessoa também que teve um acidente de carro, que perdeu uma parte do cérebro. Perdeu uma parte do cérebro. E disseram que ela ia ficar atrasada mentalmente. Ela não aceitou aquilo. Ela estava na faculdade de psicologia e demorou, assim, 1 ano. Acho que ela faltava 2 anos para se formar. E cada um ano ela demorou quase 3 para fazer. Demorou muito mesmo, sabe? Mas ela se superou e aí ela foi para Harvard Business School, que é uma coisa assim, digamos, o top, né? O nível mais alto que alguém pode estar aqui nos Estados Unidos de ensino é Harvard, né? Então ela conseguiu entrar na escola de Harvard, ser coordenadora do curso da Harvard Business School. Então, assim, é lindo, gente. São histórias, assim, maravilhosas. Você tá me entendendo? Que a pessoa perdeu massa encefálica. Você tá me entendendo isso? E ela conseguiu recuperar o conhecimento. Ela conseguiu se desenvolver e se tornar aí uma autora de um livro best-seller. Conseguiu manter um cargo. Agora se aposentou, mas recentemente. Na live eu comentei, eu acho que foi 2018 que ela se aposentou. Mas enfim. Tá aí, tá viva e produtiva. Terceiro livro que eu quero passar aqui, ó. Quebrando o hábito. Ai, gostei muito desse livro. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como reconstruir a sua mente e criar um novo eu. Quem escreveu? O Joe Dispenza. O Joe Dispenza tem 61 anos. E ele é doutor em quiropraxia, que vamos dizer assim, uma medicina natural. Palestrante internacional e escritor. Ele estudou bioquímica na Universidade de Rutgers e formou-se em neurociência. Então, o livro dele tem 352 páginas. Eu acho que dos 3 ele é o maior. E ele chegou no Brasil em 2018. É mais recente também. Gente, o livro dele traz muitos estudos de neurociência, de comportamento cerebral. São colocados aparelhos nas pessoas, são feitos testes e monitorados esses testes. Então, ele ensina a você como é possível, tão possível e comprovado de que você pode mudar a sua mentalidade. Você pode mudar, eu até diria que você deve, né? Mudar a sua maneira de pensar acerca da vida e dos fatos da vida.
Ele escreveu esse livro, Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind. A ciência de mudar a sua mente, tá? Esse livro ele escreveu em 2007. Aí ele escreveu esse que eu tô citando aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Reconstruir a Sua Mente e Criar uma Nova. Em 2012 ele escreveu. Então em 5 anos ele escreveu 2 livros. E agora, o seu último livro, que eu também tô lendo, Você é o Placebo. Você é o Placebo. Foi em 2014. É um best-seller. Esse Você é um Placebo é um best-seller na Amazon. E entrou na lista dos best-sellers de New York 1 semana após o lançamento. Então é o seguinte, né? Quando um livro entra no best-seller é porque ele faz muito sentido na vida das pessoas. É porque ele realmente traz um resultado. Das pessoas que leem e praticam aquilo que está no livro. Então esse livro do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O poder do hábito, ok. O milagre da manhã, mas quebrar o hábito de ser você mesmo, olha que incrível. E olha o que ele fala aqui. Eu peguei um trecho do livro porque eu acho que ele é bem mais profundo em questão de mentalidade, tá? Se você quiser entender, acho que você vai identificar mais a maneira que ele conta. É fácil entender como um trauma pode prejudicar o cérebro, mas os pesquisadores também têm visto como os pensamentos negativos e a má programação proveniente do nosso passado também pode afetá-lo. É claro, é óbvio que quem sofreu violência, abuso, é óbvio que teve um trauma e a vida vai ser mais difícil mentalmente para essa pessoa. Mas esse livro, ele também ensina o poder dos pensamentos negativos que a gente cria dentro de nós mesmos. E a má programação, ou seja, aquilo que a gente ouviu em algum momento da vida e acreditou que era verdade e não procurou se tinha uma outra verdade. Aí ele deu um exemplo assim, ó. Por exemplo, eu cresci com meu irmão mais velho, determinado a me incomodar. A tensão e o medo constante que eu sentia me levaram a um nível mais alto de ansiedade. A padrões ansiosos de pensamento, eu estava sempre alerta, em guarda, o que poderia acontecer de pior. Mas o irmão dele não era um abusador, não era um trauma com marcas físicas, sabe? Era o sentimento de pânico e medo que ele tinha. Esse temor provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros de medo do meu cérebro, até eu ser capaz de superá-la mais tarde na vida. Então, olha só, lembra dos pensamentos negativos e a má programação? Era um irmão lá que perturbava ele. Não era tão real o fato, mas a emoção que ele sentia era tão forte que aquilo atrapalhou o autor do livro, né? O Joe Dispenza. Aí ele cita: com um cérebro mais saudável, você fica mais feliz, fisicamente mais saudável, mais rico, mais sábio e toma decisões melhores, o que te ajuda a ter sucesso e uma vida mais longa. Quando o cérebro não está saudável por alguma razão, independente se você teve uma lesão mesmo na cabeça ou foi um trauma emocional, as pessoas ficam mais tristes, mais doentes, pobres, menos sábias e menos sucedidas. Então esse é apenas uma apresentação, um prefácio do livro, maravilhoso, super recomendo. Para você que quer transformar a sua vida, entender como o seu cérebro trabalha. E se você entende como o seu cérebro funciona, tô tentando pensar num exemplo aqui, você consegue reprogramá-lo para funcionar de outra maneira. Olha, por exemplo, se você não consegue dormir, tem pessoas que têm dificuldade de dormir com TV ligada. O que você vai fazer? Você dormiu um dia e percebeu que era horrível, nunca mais você vai querer deixar a televisão ligada, né? E a mesma coisa é nesse sentido, é você entender como as coisas acontecem dentro de você, para você determinar, tô feliz?
Tô. Ah, então continua. Não, não tô. Então agora eu vou mudar. Eu vou começar a mudar a maneira que o meu cérebro pensa. E aí, eu estou aqui para dizer que todo hábito, tudo pode ser mudado, absolutamente tudo pode ser mudado na nossa vida. Não nos outros. As pessoas não podem ser mudadas, os fatos, as circunstâncias não podem ser mudados, mas o hábito, o comportamento e a maneira que eu me sinto pode ser mudado. Basta o quê? Que você decida. Basta que você decida se mudar, que você decida mudá-lo. É aí que se você quer mudá-lo, tem ajuda para isso. Tem ajuda para isso. Para isso estão as terapeutas. Para te conduzir nesse processo, para trazer essas questões para você, que talvez você nunca se perguntou. A maioria das pessoas, todas as pessoas que vão procurar terapia, elas chegam com uma dor. Elas chegam com uma queixa. Ah, eu tô me sentindo assim, eu tô passando por isso, tal. Mas elas nem imaginam o quanto elas vão crescer naquele processo. Porque existem eu sempre falo nos meus atendimentos, o problema nunca é o problema, gente. A nossa dor de hoje, eu tô com 43 anos. A nossa dor de hoje, 43 anos, não é essa dor exatamente. É algo que vem, ó. E aí a gente vai cavando, sabe? E a gente vai cavando, e aí a gente vai chegando lá, e a gente vai perceber, talvez eu não saiba. Não é óbvio, porque se fosse óbvio era mais fácil de resolver, né? Não é um processo óbvio. E é por isso que a ajuda da outra pessoa, que é o terapeuta, é tão essencial. Porque todos nós temos pontos cegos. Eu tenho amigas terapeutas, que eu não tinha antes. Nunca me imaginei, né? Sendo amiga de psicóloga, psicanalista. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Hipnoterapeuta. Então hoje eu tô sempre ali trocando umas figurinhas, a gente troca sessões. Porque tem coisas que eu sei muito bem, mas tem coisas que pode estar disfarçado, escondido, padrões escondidos que eu ainda não percebi. Tem coisas que eu percebi e já agi, e já transformei. Mas tem pontos cegos que talvez eu ainda não estou percebendo. Então, olha, é incrível o poder que nós temos de mudar a nossa mente e o nosso comportamento e transformar a nossa vida. E eu quero encerrar essa live de hoje com essa frase do livro do Joe Dispenza: o maior hábito que você pode quebrar é o de ser você mesmo. Quando você se desconstrói. Até hoje eu acreditei isso, porque me disseram, porque eu ouvi, porque eu vivi, porque nananã. Até hoje você veio aqui, e aí você começa a quebrar partes, quebrar. Então aí você desconstrói você mesmo, e aí você se reconstrói. Quem eu sou realmente? O que eu gosto mesmo? Será que eu gosto disso? Será que era pra isso que eu nasci? Enfim, é incrível, vale muito a pena. O processo vale a pena, viu? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. A Aniele, que entrou aí depois. A Glória falou que a Regina é um amor. A Mari Sucena, o Edinho. Todos vocês, muito obrigada. Gratidão por mais uma audiência aqui. Qual é a próxima live, gente? Setênio? Eu acho que é do Setênio. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui, essa live é a 30 e... Favor de errar, gente. Se eu errar, eu tenho que voltar desde a primeira live. Essa é a 37. A próxima segunda-feira, eu vou falar sobre a teoria do setênio. A teoria do setênio, a sua vida muda a cada 7 anos. Bom também, né? Então, venham para a próxima live para aprender como isso acontece na sua vida, em que fase da vida você está. Muito obrigada a cada um de vocês. Tenha uma boa noite e nos vemos na próxima segunda-feira. Beijo, bye.